A paz do Senhor, povo de Deus, vim trazer aqui esse testemunho aqui de uma irmã. Acompanhe comigo. Frequento a igreja desde a minha infância e na adolescência recebi Jesus como meu Salvador. Mas sempre andei na beira do rio de Deus, como Ezequiel fala no capítulo 47. Eu estava, eu tentava ser uma boa menina com Deus e ele era bom comigo. Quanta ignorância! Eu não sabia de nada mesmo. Risada. Tudo na minha vida ia bem, apesar das lutas que todos nós temos. Em 2011, conheci alguém pelo qual me apaixonei. Hoje, meu atual marido. Quando o conheci, era apaixonada por outra pessoa e ele nem queria saber de relacionamentos. Éramos muito jovens. Da paixão até o compromisso foram aproximadamente 2 anos e alguns meses. Decidi então lutar por aquele amor. Em 2012, consegui a amizade dele e tudo estava caminhando na direção certa. Tudo ia bem com Deus, afinal, eu era uma boa menina que ia à igreja todos os cultos, eh, todos os cultos mesmo. Participava dos ministérios, não ouvia música secular, não andava de forma indecente, até orava e lia a Bíblia. Risada. Eu era uma crente politicamente correta, igual a uma criança que ganha presente de Papai Noel e estuda para passar de ano. Novamente risadas. Era assim a base do meu relacionamento com Deus. Achava que para ganhar as coisas eu tinha que fazer por merecer. Então me comportava muito bem. Até então eu não tinha consciência da minha motivação. Eu não tinha consciência da minha motivação errada em amar e servir a Deus. Achava que as bênçãos que eu tinha eram frutos do meu esforço, mas um dia a máscara caiu para todo mundo e o Espírito Santo traz à tona os pecados ocultos. Nessa época, comecei a ouvir os tão dolorosos nãos de Deus. Minha amizade com o meu amor foi por água abaixo após uma brincadeira de mau gosto de uma amiga. A nossa amizade foi destruída porque ele sempre odiou criancices. Foi bastante doloroso conviver com a ideia de que havia perdido alguém que já estava nas minhas mãos. Então decidi esperar o tempo que fosse preciso. Na mesma época começaram a acontecer alguns problemas com o modo do meu pastor falar comigo. Ao invés de eu orar e levar as minhas queixas para Deus, eu resolvi largar o meu ministério. Decidi que não iria em igreja alguma, pois podia muito bem orar, ler a Bíblia e da minha casa. Quanta ignorância! Decidi então a aderir ao movimento Jesus sim, igreja não. Fiquei uma semana sem ir à igreja, tentando enganar minha mãe, que por sinal não largava meu pé. Risadas. Meu relacionamento baseado em trocas com Deus se arruinou. Eu que sempre fiz tudo certinho, agora via pessoas que considerava menos santas que minha pessoa namorando, crescendo no ministério e eu lá parada. Muitas pessoas abençoadas por Deus, como a esposa do meu atual pastor, Leda Fagundes. Todos os dias me convidaram para ir à igreja. Deus não desistia de mim, mas eu não percebia isso, que mesmo as coisas não acontecendo do jeito que eu queria, Deus ainda era muito bom comigo. O orgulho
inveja, maledicência, tudo isso veio à tona na minha vida e comecei a sentir raiva de Deus. No início da minha rebeldia com o Senhor, eu fui visitar a minha atual igreja. As pessoas lá não me conheciam e isso era bom no meu ponto de vista, já que eu estava sinceramente envergonhada com Deus. Durante uma destas oportunidades, Deus usou a vida de um irmão que eu nem conhecia para falar comigo. Deus manda te dizer, jovem, neste altar que você pisa, hoje eu trarei o teu escolhido. Não sabia para não saia para procurar em outro lugar. Eu o trarei aqui. Como assim trazei aqui? Eu sempre ia em todas as igrejas da cidade procurá-lo e agora Deus havia dito que o traria a mim. Mas só quem é nascido do Espírito entende as coisas do Espírito. E isso era uma coisa que eu não era ainda. O tempo foi passando e eu comecei a sentir uma tristeza. Comecei a afundar cada vez mais em minha raiva, rancor e mágoa com Deus. Até que um dia, após muito tentar saber quem era o meu escolhido, resolvi me declarar para o meu amado. E como já imaginava, além de me rejeitar, ele me humilhou. Durante aquela conversa, eu disse uma frase que nunca vou esquecer. Eu nunca mais quero ver este garoto na minha frente. Para mim, ele morreu hoje. Saí da cidade logo em seguida, após algumas brigas com Deus. Ele resolveu falar comigo. Ao ouvir a voz de Deus, resolvi obedecer e voltar para minha cidade. Ao chegar aqui, fui até ao monte e lá, movida pelo Espírito Santo, orei dizendo: Senhor, hoje venho a ti, não para pedir que o Senhor me dê ele, porque eu já sei que isso não pode acontecer. E com lágrimas nos olhos. Mas, Pai, por favor, cuida dele, protege ele, nem que for para ele ficar com quem ele ama. Por favor, traga ele de volta para sua casa. Serei feliz só em vê-lo feliz. Uau! O que foi isso? Eu disse isso mesmo. Eu disse isso mesmo? Não, não foi eu quem disse, foi o Espírito que disse. E o Espírito ainda falava através de mim. Naquele momento entendi perfeitamente como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 7, que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para demonstrar que este poder, que a tudo excelente, provém de Deus e não de nós mesmos. E eu era um vaso de barro, todo quebrado, mas o poder de Deus ainda habitava em mim. Eu fiquei o dia todo com esta oração na minha cabeça e só me lembrava de uma coisa. Outra vez, maravilha. De repente eu me pergunto, se isso foi ilusão, foi apenas um encontro e eu dei meu coração. O que foi que aconteceu para que eu te amasse assim? Seja lá o que for, ficou dentro